Olá, está começando o Entrevista. Aqui tem muita informação, muita história boa para contar. E hoje nós temos convidadas para lá de especial. Nós vamos falar sobre espiritualidade, propósito feminino, desafios também. São duas mulheres que vão conversar conosco hoje, lindíssimas. Também elas têm muita coisa boa para contribuir com a gente, justamente nessa parte espiritual. Então nós vamos conversar hoje com Caroline Silva e Mariana Campos. Muito bem-vindas aqui no Entrevista. Obrigada por vocês aceitarem o nosso convite. Eu que agradeço. Agradeço também. Estamos, claro, com o apoio da Polivídeo Produtora e na equipe hoje, quem está fazendo a produção é ele, Chico Cofone, com quase 40 anos aí na técnica. Então nós estamos bem assessorados com essas mulheres inteligentes, lindíssimas. Antes de começar o programa, já começamos com uma oração. Então começamos muito bem, gente. Aqui o clima está muito gostoso. Espero que você goste também. Você é o nosso convidado para conhecer um pouquinho, dessas mulheres maravilhosas e também para falarmos da questão de espiritualidade, que todos nós, mulheres, também temos alguns desafios. Vamos começar então com ela, com Caroline, a pastora Carol. Já vou ficar aqui na intimidade, vou pedir que se apresente em primeiro lugar para nós. Conta pra gente quem é a Caroline Silva. Bom dia primeiro a todos que estão nos vendo. Eu sou pastora há 15 anos. Sempre tive meu emprego, sempre trabalhei fora, fiquei parado por um período, mas estou na ativa novamente. Tenho 2 filhos, um de 26 anos e um de 9 anos. Estou morando em Bauru faz 15 anos, sou natural de Curitiba e estamos aí com muitos desafios, trabalhar e também todo o projeto que nós temos na igreja, E sempre olhando para o Senhor que nos guia em tudo, Esses desafios que nós queremos saber, inclusive, como que você equilibra tudo isso, Trabalho, família, parte de espiritualidade. Mas antes de entrarmos nessa questão, agora eu vou pedir que você se apresente, por gentileza. Obrigada, Mara, por esse momento. Eu sou a Mariana Campos. E eu também, eu tive uma vida de trabalho desde novinha, desde os meus 16 anos, mas quando eu conheci o meu esposo e casei com ele, eu tive a decisão de parar o meu trabalho para auxiliá-lo dentro de casa, com os afazeres dele, com a nossa vida. E nesse meio do caminho eu tive também 2 príncipes, o Iago e o Ian, e um de 12 anos, um de 9, e hoje eu trabalho com as minhas redes sociais com conteúdos de devocionais cristãos e eu levo a palavra do Senhor às pessoas, nesse caminho, e é uma jornada dupla, com os afazeres em casa, com o trabalho e com o que eu escolhi para minha vida. Que a gente começou falando aqui sobre desafios, espiritualidades, oportunidades, e a sua decisão, de parar com o trabalho, também acredito que não foi tão fácil assim. Não foi fácil. Muitas mulheres podem passar por esse desafio. Gostaria que você comentasse pra gente, então, a respeito, como que foi esse momento de intimidade consigo e também, a razão por qual você decidiu e como está sendo esse processo. Você trouxe um pouquinho pra gente, mas detalhasse um pouco mais. Isso mesmo, e não foi fácil mesmo, sabe, Mara? Porque quando eu conheci o meu esposo, ele estava recém-formado e ele falava, olha, eu não sei como que vai ser a nossa vida, você trabalhando fora e eu também. Ele é médico, cirurgião, e quando eu casei com ele, realmente nós nos vimos num processo que um não tinha tempo para o outro, não tinha tempo para a rotina da casa, não tinha tempo para uma viagem, para um passeio, e ele fez uma proposta: e se você passar a cuidar das minhas coisas? E eu fiquei muito tensa na época, porque eu falei, nossa, mas eu trabalho desde os 16 anos, eu tenho formação, sou formada em administração, tenho pós-graduação em gestão comercial e tinha sonhos, de uma carreira, enfim. E eu falei, bom, mas eu também quero cuidar da minha casa. E se eu estou tendo então essa oportunidade, eu vou tentar. Mas eu confesso que no decorrer desses anos eu tive várias crises, acho que todas as mulheres,
tem no mercado de trabalho, volto, não volto, fico. E aí eu tive o meu primeiro filho e depois eu tive o meu segundo. E eu fui entendendo no decorrer do caminho que a minha casa estava sendo cuidada e alimentada por esse tempo que eu poderia ter. Mas dizer que é fácil abrir mão de tudo que um dia você como menina sonhou, não é fácil. Ainda mais na atualidade, onde a mulher procura cada vez mais ter a sua independência financeira, seguir o seu caminho, né? Exatamente. E você, de repente, cuidando da casa, dos filhos, que é um momento muito importante também, precioso para todas, mas ao mesmo tempo a sensação que nós temos é, nossa, parece que eu parei o mundo, né? Eu não sou mais produtiva e quem sou eu nesse processo? Mas essa foi a minha história e eu entendo hoje perfeitamente que foi o que Deus quis trabalhar em mim, por algum motivo. E hoje eu entendo isso. Quantos anos faz que você parou? Faz 17 anos. 17 anos. E a Carol, ela já vai na mão contrária. Né? Ela faz todas essas ações que, no caso, trabalha, cuida da família, cuida da saúde, tem uma série de funções aí. E como que você consegue equilibrar tudo isso, Carol? Conta pra gente, porque muitas mulheres que estão nos acompanhando, com certeza também vivenciam por essa experiência, não só como a sua, Mariana, mas também a da Carol. Então a gente tem aqui duas histórias para compartilhar com muitas que estão nos acompanhando, né? Verdade. Exatamente, Mara. Eu acho que a forma que eu dou conta de tudo é não dando conta de tudo. Para ser bem sincera. Mas eu acredito que a gente consegue ir além das nossas limitações. Eu escutei algo esses dias na internet onde falava que o plano da mulher ser uma mulher maravilha deu errado. Então nós não somos mulheres maravilhas, mas é possível, né? É possível darmos alguns passos, é possível termos algumas programações, mas não dando conta de tudo. Eu acho que é uma realidade que nós vemos quantas mulheres às vezes falando que dão conta de tudo e a gente não dá. Mas eu acho importante a gente ter um primeiro passo. Talvez não fazer tanto como gostaríamos, mas ir aos poucos, né? Eu tenho algumas disciplinas na minha vida, né? Então, o caminho até o trabalho é um caminho que eu faço uma oração. Sempre tento ter foco no que eu estou fazendo para utilizar melhor o tempo, mas nem sempre eu consigo fazer tudo que eu quero. Então foram abrindo mão de algumas coisas, às vezes abrindo a mão de um tempo de descanso, às vezes abrindo mão de um descanso para conseguir brincar com meu filho mais novo, às vezes falando alguns nãos também, né? Eu acredito que isso foi libertador para mim, saber que eu conseguiria fazer um pouco. Talvez não dar conta de tudo, mas começando a fazer um pouco de cada coisa. E nesse começo, quando você se percebe com tantas tarefas e de repente você fala, não consigo dar conta de tudo, qual foi o sentimento inicial e como você consegue se descobrir, né, depois com o tempo? E fala pra gente o nome, né, da família preciosa que você cuida, compartilha também conosco. Tá, eu acho que a sensação primeiro é de ser incapaz. Né? Que a gente poderia estar fazendo tanta coisa e primeiro a gente acha que a gente está errando. Alguma coisa eu estou fazendo errado. Outras conseguem acertar e eu só erro. E na verdade não é isso. São limitações, né? Então a questão de, por exemplo, de fazer um treino, né? Eu tive muita ajuda do meu marido, do Diego. Nós vamos segunda e quinta. Eu gostaria, na minha cabeça, eu já teria que começar a fazer academia 3-4 vezes por semana, mas eu não consigo. Então eu fiquei adiando por não conseguir fazer 3-4 vezes. Mas nós conseguimos nos adaptar a 2 vezes por semana. Isso tem me feito muito feliz. Porque os pequenos passos são mais importantes do que querer grandes passos e não conseguir cumprir. Se sentir frustrado? Posso entender dessa forma? Exatamente, porque às vezes nós queremos dar um passo grande e a gente só dá um e para ali. E se a gente desse pequenos passos, a gente consegue o primeiro, consegue o segundo. E eu coloquei na minha vida que mais importante que um primeiro passo é o segundo. É eu conseguir planejar algo, por mais que não na intensidade que eu gostaria, mas conseguir fazer por 2 vezes. Então foi um trabalhar, eu vejo, na minha mente, para saber que eu não conseguiria fazer o que eu achava ideal, mas que eu conseguia dar esse primeiro passo de fazer um treino 2 vezes na semana,
né? E fora isso, ainda na terça-feira faço aula de canto. No sábado e domingo tem as atividades na igreja. Mas nós colocamos prioridade, né? Eu falo que quem tem prioridades não tem nenhuma. Então a gente coloca prioridade. Por exemplo, domingo passado eu tinha uma atividade com o Murilo, que é meu filho mais novo, da escola de bombeiro, que ele queria muito ir. Nós ficamos amanhã com ele na escola de bombeiro e que foi muito importante para ele. Então acredito que essa prioridade de tempo, nesse domingo a prioridade na manhã foi a escola do bombeiro com ele. Então todos os domingos eu consigo? Não, mas eu consegui o domingo que foi bem importante para ele. Eu acho que é a prioridade. E cada domingo pode ter uma prioridade, cada sábado pode ter uma prioridade. E nós nos permitindo a dar um passo, dar o segundo, eu acredito que pelo menos para mim foi libertador e tem me feito muito feliz do que eu planejar grandes coisas e não conseguir fazer. Dica e informação importantíssimas, né, para todos nós. Gostaria que você reforçasse sobre a questão do não, porque assim, a gente vive numa sociedade que temos muita dificuldade de falar os nãos. E para você, como que foi, ou para vocês, como que foi, né, falar o seu primeiro não? Não vamos pensar no primeiro não, mas começar a trabalhar isso para você e o que mudou? Eu acho assim, primeiro que a gente, não que ninguém tenha falado para nós, mas nós temos aquilo de ter que dar conta de tudo. Parece que o não é você ser incapaz. Mas quando nós vemos que o não nos prioriza, o não, na verdade o não para alguém, eu estou dizendo eu estou em primeiro lugar, o meu filho está em primeiro lugar, a minha família, o meu tempo de oração com Deus está em primeiro lugar, nos liberta, nos traz uma leveza e ao mesmo tempo nós conseguimos ver que nós somos comprometidas sim, e o não faz parte da vida, de uma prioridade. E não se sentir culpada. Exatamente. Quando utiliza desse recurso. Muitas vezes não é nem porque você faz por maldade ou você faz por desprezo, ou seja, qualquer outro sentimento que a pessoa pode ter, mas é porque realmente é necessário para se cuidar, para cuidar do próximo. Também, de alguma forma, você está ensinando por meio dos nãos, né? Eu acho libertador isso que a Carol está trazendo, porque quem disse que nós temos que ser a Mulher Maravilha o tempo todo? Né? Nós falamos sobre isso até na nossa mensagem com as mulheres, né, Carol? E a Mulher Maravilha, ela não existe. Né? A Mulher Maravilha, ela é aquela que cuida do seu primeiro ministério, que é a sua casa, que é a sua saúde, que é a vida dos seus filhos. Então o não realmente ele é libertador, ele é transformador e isso acontece também para as mulheres que são sobrecarregadas no sentido daquelas que só cuidam do seu lar. Né? Porque existe muita intencionalidade, muitas decisões que ela precisa fazer para priorizar uma rotina realmente da semana que o seu filho precisa, ou a que a sua saúde necessita, ou a demanda, né, do seu casamento. Então tudo isso é realmente qual a prioridade desse dia, dessa semana, de hoje. E realmente quando a gente começa a entender isso, a gente começa a se entender e acabar com as comparações. Porque a comparação é o veneno da nossa alma, né? É o perigo realmente da nossa alma. Então, me comparar com o processo de que outra pessoa está vivendo não é o meu processo. E é importante você entender isso. Excelente, né? Também essa colocação, porque ainda mais hoje com as redes sociais. Com as redes sociais. Né? Que a gente acaba vendo que as pessoas elas estão só mostrando o seu melhor. Exato. Mas não mostra realmente o processo. E falando em redes sociais, você tem um trabalho ou tem aí, né, uma atuação que você compartilha nas redes sociais, que é um devocionais, né, semanais. Gostaria que você falasse a respeito também, quando você percebeu esse chamado? Mara, foi um chamado, sabe? Foi um chamado do Senhor e assim, foi um processo de coragem divina, vamos dizer assim. E hoje me encaixa muito o porquê que eu tive que parar. Sabe? O porquê que a minha caminhada teve que ser assim, diferente de tudo que eu imaginei quando eu era menina, quando eu era criança. E esse chamado, eu sou uma menina que nasci num lar cristão,
né? Mas assim, isso não é a chave de nada, não é a vitória de nada, né? Porque cada um tem realmente a sua história e cada um tem a sua hora do seu chamado. E eu tive esse chamado já há 2 anos, através de, eu falo assim, que eu fui resgatada por amigas do reino. E o quanto é importante, né, na nossa caminhada nós termos amigas do reino, sabe? Bacana. E conta pra gente já, que acho que tem um pessoal que fica curioso, com certeza, quando fala nessa questão da espiritualidade. Para quem quer acessar, quer conhecer um pouquinho como que funciona, qual que é. Isso. Eu senti o desejo no meu coração de falar da palavra de Deus e eu perguntei para Deus, como que eu poderia fazer isso? E aí Deus tocou no meu coração, usa suas redes sociais para isso. E eu comecei a gravar mensagens pequenas, né, pequenos devocionais, o que Deus estava ministrando ali no meu coração. E eu, assim, toda semana eu lanço um devocional no meu Instagram, na minha rede social. Qual que é o endereço? É Mariana Campos Sil. Mariana Campos Sil. E esses devocionais têm abençoado muitas vidas. E mais do que outras vidas, têm abençoado a minha, porque eu estou entendendo cada dia mais o meu ministério, o meu chamado. E nisso eu tenho conversado com mulheres, eu tenho tido convites para estar em rodas de mulheres, em mesas com mulheres. Então, uma vez por mês, através do meu ministério, da comunidade onde eu sirvo, eu preparo as mesas também onde eu recebo mulheres, são mesas de propósito. E isso tem abençoado muitas vidas, sabe? Excelente. Agora vamos perguntar para a Carol, justamente que ela tem essa rotina intensa, não que a sua não seja, né? Porque com certeza você não contou os pormenores aí pra gente. Muitos detalhes, muitas coisas nesse processo. Mas pensando nas mulheres, né, que tem uma rotina também muito intensa, como a sua, que você trouxe aqui de trabalho, família, né, tantas outras coisas, incluindo que trabalha não somente dentro de casa, mas também trabalha fora. Como que elas podem começar a se organizar, pegando o seu exemplo, sua experiência, Carol? E também se organizar principalmente pela vida espiritual. Você, como pastora, trouxe aqui também, que é uma prioridade. Exatamente. Eu acredito que primeiro a gente precisa desmistificar um pouco o nosso tempo com Deus. Né? Por muito tempo a gente se culpava e achava que o nosso tempo com Deus é só num quarto de joelho, totalmente dedicada, que é maravilhoso. Eu acho que é muito bom. Mas se nós não pudermos fazer isso e não fizermos, eu acho que isso sim é triste. Eu acho que a questão é você usar todos os seus momentos. Eu nunca me esqueço uma vez que o Henrique, meu filho mais velho, ele falou para mim: mãe, o que é adoração? O que para você é adoração? E eu falei, adoração foi o que eu aprendi, é um estilo de vida. É o tempo todo você estar adorando, tendo intimidade com o Senhor. É quando eu estou lavando uma louça, eu estou tendo intimidade com o Senhor. É quando eu estou em casa, eu coloco um louvor e eu estou ali dançando realmente, adorando ao Senhor. Às vezes eu vou tomar banho, eu deixo um louvor no banheiro e vou cantando e vou escutando. E o tempo todo se deixando ministrar. Uma vez eu escutei de um ministrante que ele falava assim, se você às vezes está até com preguiça de ler, hoje em dia nós temos o áudio da Bíblia. Você pode colocar e eu acho tão gostoso ter alguém lendo para você a Bíblia. É algo que você pode escutar a Bíblia, né? Assistir um vídeo, a gente tem tantas coisas hoje. Então acredito que você pode usar os 5 minutos do seu dia. Pode ser que um dia você tenha meia hora, pode ser que um dia você tenha 1 hora, mas não desprezar e não desperdiçar todo o tempo que nós temos. Quando eu me converti, eu consegui fazer um seminário, fiquei 3 anos estudando, fazia muitos cursos à noite. Foi um momento. Já não é mais esse momento agora. Eu gosto muito de estudar. Eu tinha uns 22, 23. Eu gosto muito de estudar. Fiz muitas conferências, muitos cursos, e eu acredito que foram esses momentos que me fizeram crescer. E esse tempo de entender que eu tive esse tempo para estudar, que eu guardei esse ensinamento, né, colocando em prática em todas as atividades da igreja, mas que nem sempre, agora eu não tenho mais o mesmo tempo. Mas eu consegui utilizar esse tempo de alguma forma. Então eu acho que num lavar de louça, num limpar da casa, num trajeto que se está se fazendo, levando o filho para a escola, é um momento de orar. E é um momento, muitas vezes nós mães nos cobramos de não ter tempo de parar e ensinar o filho. Mas no caminho até a escola, num buscar da escola, né? Ali, às vezes 2 minutinhos você já consegue trazer um ensinamento. O importante é fazer, não o tempo que se emprega.
O nosso ideal sempre seria ter muito tempo para tudo que a gente quer fazer. Mas se a gente caminhar com o princípio, agora eu tenho 2 minutos, então eu vou usar esses 2 minutos bem usados, né? Priorizando a qualidade do tempo investido em cada questão. Então isso eu acho importante, a gente priorizar o tempo, porque a gente tem a tendência de desistir quando a gente acha que não vai conseguir. Eu tenho um exemplo que eu sempre tive um sonho de fazer um MBA em gestão de pessoas, e eu tinha 2 anos para fazer e o prazo estava acabando. Eu falei, eu não estou acreditando que eu não vou terminar. O que eu vou fazer? Eu tinha às vezes 10 minutos por dia, só que eu ia tirar férias, então eu fui fazendo 10, 15 minutos, aproveitei 10 dias de férias e fazia toda a tarde esse curso, e eu terminei. E, né, consegui terminar no prazo, mas eu tive que me levantar, eu tive que ter uma postura. Eu já estava triste por não terminar tendo prazo ainda, porque eu não ia conseguir. Eu falei, não, eu vou conseguir, eu vou pensar todo dia, eu vou pensar nos 5 minutos 10 que eu posso fazer todos os dias, e foi assim. Isso foi muito edificante para mim, foi muito libertador, foi uma conquista que, por mais que todos façam, eu sei quanto custou essa conquista para mim. Isso é uma dica para as mulheres que querem estudar, seja estudar no campo acadêmico, seja fazer um seminário bíblico. A minha pastora sempre falava, se você quer fazer um curso, pensa que o curso vai durar 2 anos. Os 2 anos irão passar de qualquer forma. Se você passar estudando, você está ganhando. Isso. Então, existem, sabe, esse se levantar, porque nós mulheres, como nós comentamos, por não conseguir dar conta, muitas vezes nós desanimamos até do primeiro passo. Mas saber, eu consigo dar espaço de 5 minutos, eu consigo dar espaço de 10 minutos. E quando a gente consegue ver, deu certo. E eu não tinha 2 horas todos os dias, mas eu tinha 5, 10 minutos todos os dias, e eu consegui caminhar. Eu acho que se levantar com o tempo que tem e falar, eu vou fazer, não deixar a tristeza, o abatimento, ou o ideal, o foco, né, o plano ideal nos abater por não conseguir fazer algo, mas começar com a constância, eu acho que é muito mais importante do que se sentir frustrada sem começar. Excelente, muito bom. Estou amando essa conversa, essa prosa aqui com as duas, como eu falei, além de serem lindíssimas, tem uma espiritualidade contagiante, né, e também trazendo informações importantes que, enquanto elas falam, eu estou aqui fazendo autorreflexão, viu, gente? Muita coisa eu vou pôr em prática para a minha vida, com certeza. E Mariana, você também, para manter o seu devocional ativo, né? Porque como a gente já mencionou, você como dona de casa, né? Cuidando também das redes sociais, porque isso também leva um tempo, não é simplesmente que você só chega ali, né? E tem a sua conversa, a sua leitura, mas também como esposa, como mãe, né? Então, assim, como que você procura fazer para manter esse devocional ativo no dia a dia, além das redes sociais? É isso. Eu falo muito com Deus, Pai, me ajuda a acordar e ver a Tua beleza em todos os detalhes do meu dia. E isso é uma coisa tão forte no meu coração, porque é muito isso que a pastora Carol colocou aqui mesmo. Nem sempre os meus 10 minutos antes de acordar acontece. Nem sempre eu consigo acordar, ou o despertador funciona, e as demandas e as preocupações às vezes tomam conta da nossa mente. E a rotina também. Então, o adorar a Deus, o manter o devocional ativo é no meio do processo mesmo, é no meio do caminho mesmo, sabe? Então, o que eu faço para manter os devocionais ativos é realmente adorando o Senhor no carro, falando do Senhor com os meus filhos, falando com o Senhor no meio das tarefas, observando o céu, observando os detalhes, e isso vai trazendo na minha mente, no meu coração, uma verdade, uma palavra do Senhor que eu falo, meu Deus, eu não parei para pensar nisso. O Espírito Santo está falando ao meu coração aqui na minha rotina, na minha loucura de preocupação, e aí isso traz no meu coração uma palavra, um devocional, e aí eu já pego o meu caderno e eu já anoto e acaba virando até uma mensagem, sabe? O que eu vivo tem virado mensagens. Tem sido mensagens assim do meu dia a dia, né? Das minhas aflições e das minhas alegrias e das minhas tristezas também. Então é isso, o que eu posso dizer para todos que nos assistem: faça no processo mesmo.
E não se culpe se você não consegue ter aquele tempo de grandes horas, mas o adorar a Deus é um estilo de vida, é uma rotina, e que seja assim em todos os detalhes, em todos os momentos da nossa vida. Até pegando essa deixa sua, vou perguntar aqui para a pastora Carol o que é mais difícil, né? Manter essa constância, embora você trouxe alguns exemplos para a gente, diário, ou esse tempo dedicado com Deus para você? Como que funciona na sua rotina e inclusive incluindo a família, né? Porque também você como pastora acaba servindo como exemplo para a igreja, de alguma forma. E é uma outra responsabilidade que acaba vindo também. Compartilha com a gente a respeito. Exatamente. Eu vejo assim, desde que eu me converti, existiram momentos que eu tive muito mais tempo. E eu acredito que me enriqueceram até hoje. Os tempos que eu tive de estudar, de fazer os cursos, né, de fazer ali na semana 8 horas de curso bíblico, né, eu tive, e são a minha base. No momento eu já não tenho todo esse tempo, mas eu em todo o tempo estou conectada com o Senhor, eu vejo assim, como a Mari falou aqui, no dia a dia, no olhar, no céu. Por exemplo, eu vou dar algo que eu faço, né? Eu vou ter que pregar no domingo. Eu já sei, às vezes, um domingo antes. Às vezes eu sei 3 dias antes, 2 dias. Pode ser que eu saiba um dia antes. Então, ao momento que eu sei, eu já estou conectada. O que eu vou falar, Senhor? Né? Essa dependência do Senhor, não é minha palavra. Então, o que eu vou falar, Senhor? E muitas vezes eu tô assim, eu vou falar, e eu tenho 5 minutos e eu vou me levantar a fazer outra coisa. Muitas vezes, quando eu me levanto, vem uma palavra. E é neste momento que eu vou, ou às vezes se eu tô correndo, se eu tô andando, eu já abro, eu sei que tem um texto desse na Bíblia, eu já abro, já vejo um versículo, e eu tenho um bloco de notas, por exemplo, do meu computador, eu já vou marcando. Já vou marcando ali aquele versículo, aquela ideia, porque isso do escrever você tira da sua mente, né? E você coloca, então eu já escrevo, seja uma palavra, eu quero falar sobre isso, senti de pregar sobre isso, então eu já vou marcando várias palavras, várias ideias que me vêm, versículos que eu lembro, às vezes uma ministração, eu já vou gravando e já vou guardando. Essa intimidade com Deus é constante. Constante. Ela pode mudar aí de acordo com o que você está falando justamente com o Pai no seu dia a dia. E é onde você faz essas anotações. Exatamente, constantemente. Eu vejo que é um exercício e por aprender também que o Espírito Santo está com a gente 24 horas por dia. Deus é um Deus de detalhe, Carol. Exatamente. Muito para vocês. Eu sempre tenho assim isso como olhar. Tem uma amiga que compartilhava muito dessa palavra e eu gostaria de ouvi-las também. Experiências que vocês já vivenciaram ou pelo menos cada uma compartilhar aqui dessa intimidade com Deus. Deus é um Deus de muitos detalhes. Eu vejo assim a mão de Deus em tudo, e o Espírito Santo, ele é tão maravilhoso que ele é um só, e ele confirma em tudo, né? Em tudo, e realmente o Senhor fala muito comigo quando eu estou principalmente em casa ali, e essa semana falando sobre uma mensagem de Maria e de Marta, né? Onde Marta se preocupava com todos os afazeres ali naquele momento, e Maria ficou com a boa parte. E o Senhor falou muito comigo, mas como que é ficar com a boa parte? Realmente é largar todos os meus afazeres? É largar tudo que eu tenho de responsabilidade? Não. Né? E Deus falou isso comigo no momento onde eu estava lavando a louça do jantar. E é engraçado, né? Mas por quê? Porque Deus mostrou para mim que existe privilégio nos nossos afazeres, existe um privilégio nas nossas atividades. E quando nós colocamos que tudo que nós temos de responsabilidade existe um privilégio e existe um porquê. Se eu estou lavando lá os meus pratos, se eu estou lavando lá a minha louça, é porque eu tive o pão de cada dia ali naquela louça, para servir a minha família, para servir a minha casa, e é um privilégio. Esse momento que você traz aqui vai ao encontro do que a Carol falou, né, que a pastora trouxe aqui pra gente, justamente essa intimidade é no dia a dia, no cotidiano, né, não tem essa distância que eu preciso estar em um ambiente específico, de joelhos, para que realmente Deus converse com cada um. Nós trazemos a igreja, né, para dentro da nossa casa, do nosso templo, que é o nosso coração, que é o nosso interior. Gostaria que compartilhasse também, Carol, inclusive para a mulher que se sente que não está conseguindo, então, manter uma rotina espiritual. Qual dica de ouro que você deixa
Eu vou falar a dica de ouro que eu vivo, né? Acho que a dica que melhor funciona que para isso. mim é cada minuto. É saber que cada minuto é importante com o Senhor, que obrigada, Jesus. Me mostra isso, ponto. Uma oração, Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer agora. Ponto final. Essa oração, essa dependência, é dependência em cada minuto, é uma vida de dependência, pedindo para o Senhor nos orientar a cada minuto, a cada tempo. Não que você vai ficar orando em voz alta o tempo todo, vai ter momentos que a sua mente vai estar concentrada em outras atividades, mas tem algum momento que você respira, que você toma um copo de água e que você pede, Senhor, me ajuda nisso. O que eu faço agora? E eu já tive momentos assim importantes. Eu vou contar uma história que foi muito interessante que a gente passou. Teve um dia que estava uma chuva muito forte aqui em Bauru, e o dia que meu marido estava na frente da clínica dele e falou assim, eu fechei o carro e deixei a chave cair. E foi com a enxurrada. E eu já tive aulas que eu já tive testemunhos de pessoas que oraram até para achar uma chave. E ele, vou ter que pegar a chave reserva, não sei o que eu vou fazer, não consigo ir embora. E nisso o Henrique, meu filho mais velho, falou, eu vou lá te ajudar. E me veio na hora, eu sei que foi do Espírito Santo, a chave tá lá. Ela só correu, mas ela não tá no ralo, ela tá por ali. Eu falei assim, volta a procurar, porque a chave tá aí. Tenho certeza que foi Deus que falou comigo agora. E realmente ela tinha enroscado no carro de baixo. Então estava muito perto. Porque a gente já pensou, tá no bueiro, tá lá embaixo, aonde que tá essa chave, vai ter que fazer outro. Nós sabemos o custo de fazer uma chave de um carro. E estava lá mesmo. Então algo que eu aprendi, saber que Deus fala conosco em todo o tempo. Sabe por que Deus fala conosco todo o tempo? Porque fala a verdade. Muitas vezes o desânimo fala conosco o tempo todo. As vozes da nossa vida, a voz de um pessimismo fala com você o tempo todo. A voz de que você não vai conseguir fala com você o tempo todo. E essas vozes, elas obscurecem a voz de Deus. Porque o Espírito Santo e Deus também falam conosco o tempo todo. Vai de quem você vai dar ouvidos. Então, coloca fé em tudo. Vai conseguir, vai dar certo. Não tá fácil agora, mas eu sei que vai conseguir. Deus me orienta, me dá uma dica. E é o tempo todo onde eu vou comprar isso, aonde eu vou achar. Por exemplo, nós tivemos um chá de mulheres abençoado ontem à tarde. E nós queríamos fazer um chá, como se fosse um café colonial. E eu vim de Curitiba. Curitiba tem muito café colonial. É um absurdo tanto que tem. E aqui em Bauru já é limitado de locais. Como eu não tinha tempo de parar minha vida, ficar um dia todo procurando. Então nós precisamos também usar a tecnologia. Então vai no WhatsApp, Instagram, procura, manda um monte de mensagem do WhatsApp. Isso que eu penso, eu mando, alguma hora alguém me responde. E foi assim, alguma hora não tem local, o Senhor me ajude. Deus preparou um local maravilhoso. É contar com o Senhor em todo o tempo. Eu não tinha um tempo para ficar um dia todo, né? Eu e a Mari organizando esse chá, nós conversávamos, eu escrevia de manhã, eu só conseguia responder ela na hora do almoço ou à noite, analisando. Então nem sempre a gente está o tempo todo respondendo, mas a gente tem ferramentas para contar. A mensagem fica ali, não apaga, né? Você pode responder em outro momento. Então eu acredito que isso, colocar como cada minuto importante, cada minuto de busca com o Senhor é importante, cada versículo que eu leio no dia. Eu tenho o costume de ligar o celular e já ver o versículo do dia, e às vezes eu vejo o versículo do dia, já abro e já leio o texto todo, né? Que não demora tanto tempo de ler um capítulo todo da Bíblia. Para dormir eu gosto de ler um capítulo da Bíblia, né, inteiro ali, ou pelo menos alguns versículos. Então é uma prática minha diária. Talvez eu não tenha tempo de ler um livro todo dia, mas já teve momentos que eu tive. Mas eu não perco esta prática de sempre colocar como importante. Importantíssimo. E é por isso que eu tanto amo os devocionais. Porque quando você lê um versículo, existe um devocional em cima disso, né? Um porquê daquele versículo. Então, o apóstolo Paulo, em Filipenses 4:8, ele deixa para nós uma recomendação. Ele diz que tudo que houver de bom, de agradável, de louvor, que seja isso que domine os seus pensamentos, que seja isso que esteja na linha de frente dos teus pensamentos. Então, é muito isso. O que é que está dominando o teu pensamento? E quando a gente acorda e decide que o que vai dominar os meus pensamentos é tudo que há de louvor, tudo que há de agrado de Deus, a minha vida
ela se torna uma edificação, a minha vida se torna um louvor, uma caminhada a ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Perfeito, até aproveitando também essa sua deixa para complementar, né? Como transformar rotinas simples do dia a dia, com os filhos, com a família, ou até mesmo aquelas mais complexas, né? Com essa conexão juntamente com Deus. Como transformar e fazer essa conexão? O transformar e fazer a conexão é realmente ao 24 horas pensando em Deus, né? E essa semana eu estive pensando, será que Deus necessita do meu louvor? Será que muda Deus, o meu louvor, quem Ele é? E eu entendi que o meu louvor, a minha adoração a Deus não muda quem Deus é, muda a minha vida, porque através da maneira que eu busco, que eu louvo, a minha vida, ela é edificada, e o que Deus se interessa por nós é pela nossa edificação, porque através da nossa edificação nós somos saradas, nós somos curadas, nós somos tratadas, e nós entendemos qual é o nosso processo. Então o que ajuda a viver uma rotina com Deus é entender primeiramente qual é o seu processo. Se o seu processo hoje, se sua vida hoje não é o seu tempo, se você já teve, mas hoje você não tem, então que seja o tempo que tiver. E traga o Senhor, né, através de um versículo da Bíblia, traga o Senhor através de uma leitura. Não leio um livro, mas eu leio um versículo, e isso pode ser a minha meditação toda hora, no meu dia, né? Então eu acho que o primeiro é a gratidão, sabe, Mara? Quando você não vê privilégio no seu serviço, quando você não vê a gratidão no seu serviço, aí o seu coração endurece. Aí a sua rotina não flui. Tem muito sentido. E não querendo ser redundante, mas aproveitando também a sua deixa, Carol, fala para quem está nos acompanhando como evitar esse cansaço emocional justamente, né, na rotina diária. Eu evito clamando ao Senhor, porque nós temos um corpo limitado, né? Nós cansamos, não tem como sermos super, né? Mas eu acho que nós temos que ter a consciência, né? Quantas vezes nós estamos cansadas. Ontem mesmo nós tínhamos o chá, a Mari chegou lá em casa, estava com muita dor de cabeça, então tive que tomar um remédio, deitei uns minutinhos ali. Nós cansamos, somos limitados, nosso corpo é limitado. Vai ter momentos que, como aconteceu comigo ontem, tive que deitar um pouco para passar aquela dor de cabeça, que nós vamos ter dores, não vai doer a perna, vai doer o pé, nós vamos estar cansados. Tem dias que nós nos sentimos cheios de fé, tem outro dia que a gente se sente cheio de fraqueza, né? Cheio de limitações. Os pensamentos vêm na nossa cabeça. Os pensamentos estão sempre ao nosso redor, tanto que a Bíblia diz, que Jesus nos ensina a levar sempre os pensamentos cativos, a colocar para o Senhor os nossos pensamentos. Jesus falou, troca o seu fardo comigo, o meu fardo é leve. Né? Vem aprender de mim, que sou manso e humilde. É o ensinamento de Jesus, e eu sempre levo muito. Quando a gente está muito cansado, vai aprender de Jesus, que Ele é manso e humilde. Então que nós possamos aprender dele, dizendo que nós nos sentimos super mulheres todo dia. Nem por buscarmos ao Senhor nos sentimos super. Eu não sou uma super mulher. Tem dias que eu não gostaria de fazer nada, tem dias que eu busco ao Senhor, a palavra vem, tem dias que a palavra não vem, tem dias que eu me sinto limitada, frustrada por não conseguir fazer algo, mas eu sei que faz parte da minha alma, de uma limitação que eu tenho. Isso é importante, a gente saber que a gente vai se sentir fraca. Não vai ter como, a gente não vai se sentir super todo dia. Mas quando eu me sinto fraca, eu gosto de uma palavra de uma pastora amiga do Diego, que ela falou assim, toda dificuldade que ela passa, ela tem mais de 80 anos, ela fala, Deus me dá estrutura. Eu não sei nem o que orar sobre isso. Tá doendo, tô triste, minha vontade é não falar nada sobre isso e eu tenho que resolver. Deus me dá estrutura, né? Deus sempre prepara um escape, a palavra diz, uma forma de você sair daquela situação, e é crer nisso. Eu não sei como sair. Eu fiquei triste nisso agora, um mês atrás eu fiquei triste de novo, agora surgiu uma outra situação que está me deixando triste e eu não sei como sair, mas eu sei que o Senhor tem um escape para mim. O Senhor é meu socorro bem presente na hora da dificuldade, o Senhor tem escape, eu sei que Ele pode me dar estrutura. E como a palavra dele diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então agora eu estou chorando por isso, mas amanhã Deus vai me dar vou ter sabedoria. Então nós somos limitadas. A questão é não esquecermos que somos dependentes.
né? E quando, como a Mari falou, da boa parte estar aos pés do Senhor, não é saber fazer tudo, é saber quem pode nos ajudar, é saber que a força vem dele, ele é forte, nós somos fracos, né? A força dele nos basta. E nós somos limitados. Nós temos tristezas, nós temos dúvidas. Muitas vezes a depressão rodeia tantas mulheres e é buscando o Senhor, buscando ajuda, né? Nós temos profissionais que podem nos ajudar, nós temos amigos. Saber também que nós somos fracos. Eu acho que a humildade de buscar ajuda nos fortalece. Você está tocando num ponto muito importante também, né? Porque nem todo mundo, nem todas as mulheres, enfim, das pessoas, têm essa intimidade e tem esse conhecimento que vocês têm juntamente dessa relação com Deus. Então, pensando nessas pessoas também, que é muito importante, né? Que também não é diminuindo ninguém, mas cada um no seu momento, no seu tempo, a importância, né, de buscar ajuda de pessoas, inclusive seja de um pastor, de uma pastora, de um psicólogo. Eu gostaria que vocês também trouxessem isso para a nossa prosa aqui. É verdade. Eu acho isso muito, mas é muito essencial, principalmente para a mulher, né? A mulher 40 a mais. Porque, assim, os nossos hormônios começam a ficar bagunçados e a gente começa a viver alterações e esquisitices, assim, né? As mulheres vão me entender. E, gente, a gente não precisa passar por isso sozinha. E às vezes, né, nós precisamos cuidar da vida espiritual, com certeza, mas a gente precisa ter, né, um endócrino, um ginecologista e muitas vezes um psicólogo para entender qual é a fase que nós estamos passando. E às vezes, tá acontecendo aqui uma disfunção hormonal que precisa de um ajuste de um remedinho para você voltar e ficar equilibrado e tudo bem. E o porquê que nós não procuramos essa ajuda? E a gente não precisa passar por uma menopausa sozinha, você não precisa passar por um climatério sozinha. E às vezes isso gera angústia nas mulheres, porque elas não se entendem. Elas falam, por que eu tô tão irritada? Por que eu tô tendo esses sintomas esquisitos? Me sinto esquisita. E às vezes é a fase. Né? Então eu acho que existem as coisas muito bem esclarecidas e nós podemos conversar com outras mulheres que já passaram por isso ou que também estão passando e procurar a ajuda desses profissionais que, glória a Deus, são enviados por Deus para nos ajudar, né? E aí existe aí o alinhamento de tudo, de todo um processo. Perfeito, excelente. Mariana e Carol, quer complementar com alguma coisa a respeito? Eu acho, né, volto à fala que eu estava falando agora há pouco, sobre buscar ajuda. Isso é muito importante e nós sabemos que nós mulheres muitas vezes nos fechamos porque a gente não quer nunca mostrar fraqueza. Nunca, né? Porque essa coisa de dar conta de tudo, parece que quando nós buscamos ajuda somos fracassadas e não. Eu acho que buscar ajuda é saber eu não dou conta, é você se conhecer tão bem, saber que eu não estou dando conta e eu não quero ficar assim. Eu acho que todas precisamos de ajuda, não tem alguém que não precise. É verdade. E essa humildade de buscar ajuda nos faz ser forte, nos faz crescer, né? Como a Mari falou, a questão do médico. Ou às vezes você não quer ir no médico, mas você tem uma amiga, uma pessoa sábia que possa te orientar. Sempre é bom. Eu tenho aquele filtro assim de ter pessoas do meu lado que me coloquem para cima, mesmo que seja me confrontando, né? A pessoa, você tá passando isso, mas faz isso, vai passar, vou orar por você. Ou às vezes você não tem no momento um amigo cristão ali que vai falar que vai orar por você, mas que te traz coisas positivas. Eu não sei, mas eu sei alguém que pode te ajudar. E explicações técnicas, às Exatamente. vezes, né? De um problema, de um processo que você está passando. E se você observar, quando você abre o seu coração, às vezes, né, contando o que você está passando, sempre tem alguém dizendo, nossa, eu também passei por isso. Eu te entendo. Então, gente, todo mundo é igual. Todas as mulheres passam pelas mesmas situações e é muito bom, é muito libertador você ter essa humildade e falar, gente, eu preciso de ajuda, o que vocês indicam, o que vocês falam? Acontece isso com você? Por que não ter essa conversa? É importante reconhecer isso que vocês trouxeram aqui, reconhecer, né? Justamente, não preciso dar conta de tudo, porque até mesmo quem faz tudo acaba não fazendo nada e acaba se frustrando, acho que sobrecarrega, exatamente. E aí é onde vem trazendo outros problemas também. Né? Queria fazer com vocês, quero aqui fazer com vocês um ping-pong, pode ser? Alguma coisa assim. Então vai servir para as duas. Vai ser
para as duas a mesma pergunta. Tá certo. Começando então com Mariana. Vamos lá, um versículo que te inspira no dia a dia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Salmos 37. Eu amo esse versículo. Importantíssimo, Carol. Para mim é um texto de Paulo que está em Filipenses. Aprendi a estar satisfeito em todas essas situações. E depois ele vem dizendo tudo posso naquele que me fortalece, porque ele aprendeu. Eu vejo que desde que eu me converti eu estou aprendendo a estar satisfeita, mesmo tendo tudo, não tendo nada. Então Paulo me inspira muito. E essa parte de Filipenses 4, e ele fala, aprendi a estar satisfeita. Eu acho que eu estou aprendendo, desde que eu conheci o Senhor, a estar satisfeito, mesmo quando as coisas não estão bem, mas a olhar para Ele, para o Senhor. Eu estou aprendendo muito com essas duas aqui, eu não sei vocês, mas para mim está sendo muito importante esse momento. E dando sequência aqui, então, um momento do dia especial para falar com Deus, para vocês. A minha manhã, eu amo as manhãs. Mesmo sendo corridas, né, ali com o lanche, com a mochila, com a escola das crianças, priorizo também os meus treinos, né, mas a minha manhã é com Deus, sempre. Carol? Para mim, à noite. Porque eu vejo que para mim amanhã já começa ali uma loucura. E à noite parece que a minha mente fica mais tranquila. Então eu gosto de estar orando no caminho, mas para uma leitura eu gosto noite madrugada, seria esse horário. Muito bom. E o bacana é que vocês aqui são meio que oposto, né? De noite, eu não sou nada à noite. Se deixar todo dia às 7 horas da noite, eu quero ir pra cama dormir. Então aqui tem recado para todo mundo, do público do dia, da noite, do que dedicam para a família, para quem trabalha fora de casa. Vocês vieram aqui realmente ao encontro para complementar. Fantástico. Uma palavra que define fé para vocês. Prioridade, persistência, ação. A fé ela tem que ter ação, né? Então, eu acho que define a ação. Realmente, sem fé sem ação não acontece, né? Para mim, fé é de Hebreus 11, certeza do que se espera. Muito bom. Um hábito, então, que fortalece a espiritualidade. Falar com Deus todas as manhãs. É a minha manhã. É isso. Carol? Para mim é louvor, adoração. Né? Eu tenho esse chamado de adoração e ouvir uma música do Senhor, isso fortalece muito a minha fé. Às vezes você falou do falar e você do ouvir, né? Mais uma vez a gente fala aqui, né, a forma como vocês vivenciam, que vocês se complementam, porque vocês também têm parentesco, né? Vamos complementar aqui para o pessoal que nos acompanha também. E justamente tem momentos que a gente quer falar e tem momentos que a gente só quer ouvir. E o louvor, ele pode contribuir muito nisso. Eu gosto muito de ouvir louvores, eu gosto muito de ouvir, né? Realmente tem essas palavras boas, às vezes a gente quer falar muito mais e é muito importante. Então acho que cada detalhe que vocês estão trazendo aqui está sendo fundamental e importante. Pelo menos para mim, eu espero que para vocês também, né? Continuando o nosso ping-pong. O maior desafio da rotina da mulher de hoje para vocês? É vencer o cansaço, né? É vencer o cansaço, vencer o estresse, a irritação, muitas vezes. Porque o cansaço gera essa irritação, que às vezes a gente não quer estar assim nesse lugar, né? E nem todo dia você consegue ver beleza nas coisas, em tudo, né? E às vezes você olha para as pessoas e fala, ai, chuva de novo, sol de novo, né? Então eu acho que realmente é voltar, sempre assim, estar voltando. Opa, hoje eu hoje não é isso que Deus quer para mim. Então é entender isso, realmente, sabe? E concordo muito com o que a Mari falou do cansaço, e eu vejo também vencer as limitações do dia. É saber, hoje eu estou cansada, hoje é meu limite. No outro dia, hoje eu estou com uma dor de cabeça, esse foi meu limite. Saber lidar, né, com as nossas limitações.
Ótimo, excelente. Em relação ao maior desafio da rotina da mulher hoje, então, seria mais voltado para essa questão para vocês, né? É um conselho para mulheres que estão cansadas. Vamos falar com elas diretamente. É isso. Eu diria que para as mulheres que estão cansadas, que elas não se sintam culpadas por estarem assim, sabe? Porque a culpa é mais um peso que a gente carrega. E que tá tudo bem se você está cansada, tá tudo bem se você está passando por esse processo. Mas não desista, não pare no meio do caminho. E se você está cansada, procure entender qual é o processo que está sugando, né, a tua energia, sugando o teu coração, sugando a tua alma. E às vezes é necessário parar tudo. E não tem problema se precisar parar. Então, se precisar parar, pare, se conecte com o Senhor, tente entender o que Deus quer para a sua vida. E Deus é um Deus que responde, sabe? E é por isso que é gostoso falar com Deus, porque quanto mais você fala com alguém, mais intimidade você cria. E ouvir a voz do Senhor é isso, louvando, conversando com Ele. E nesse processo da sua parada, Deus vai dizer para você o que Ele quer e o verdadeiro propósito que Ele deseja para a sua vida. Muito bom, Mari. Carol, quer complementar? Eu sempre quando eu escuto isso de cansaço, eu volto do versículo em Mateus, onde Jesus fala: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados. Troque o fardo, né? Aprenda de mim que sou manso e humilde. Isso pra mim, e não tô falando só porque eu tô aqui, é porque isso é uma constante pra mim. Tô cansada, aprender do Senhor, tô cansada, Jesus quer trocar o fardo. Então nós que temos, que somos cristãs. E uma vez uma pessoa me perguntou: me diga uma palavra, se eu não tenho outra uma palavra que não seja de Deus. Porque isso é o que rege a minha vida. Então ir ao Senhor, aprender dele, porque ele disse, né? Não tenho outra pessoa que tenha me falado ou que eu tenha lido: vinde a mim, vós que estáis cansados. E ele fala isso, para irmos até ele. Excelente. E vou continuar persistindo aí, então, de momentos simples, né? Também, claro, vamos colocar os complexos aí, para que as pessoas, que às vezes o que é simples para nós é complexo para o outro, depende muito do momento que cada um está vivenciando. Então vamos, como que esse momento simples ou complexo ele pode virar oração também? Como ensinar essas pessoas a exercitarem? Vocês trouxeram muitos exemplos, mas vamos reforçar para quem está nos acompanhando. Eu creio assim, por exemplo, eu tive pastoras na minha vida, né? Minha pastora desde que eu me converti. E ajuda, porque às vezes a gente não sabe como orar. Às vezes a gente vai buscar Deus: eu tenho que orar, e que raiva de ter que orar. Estou sendo muito sincera, que eu tenho que orar, tenho que buscar um Deus que eu nem sei se está me ouvindo, alguém que eu sempre me senti esquecida por Ele. Eu acho que daí que está a parte de você fazer parte de uma comunidade, de você ter alguém que ore com você. Eu não tenho força de orar, mas eu tenho alguém para orar por mim. Nós não sabemos muitas vezes como orar, por isso que a Bíblia diz que nós não sabemos, nós precisamos aprender. Então, buscar ajuda, eu acho que esse é um passo para quem não sabe o que fazer. Buscar, eu quero orar, Senhor, me ajude. E às vezes não vai passar aquela situação, porque nós podemos clamar a Deus sem fé, só com raiva, pode ser sim, com vontade, orando, mas não com o coração na oração, mas porque falaram que eu tenho que orar, então vou fazer isso. Mas não muda nada, porque na verdade a gente está só cumprindo algo que alguém falou, e precisa ser uma entrega, precisa ser com fé. Então buscar, porque todos nós aprendemos, ninguém nasceu sabendo, nós aprendemos a fazer algo. Então buscar ajuda e ouvir, né, de pessoas que sabem. Hoje de internet tem tudo, né? Ouvir de pessoas que possam nos animar, nos ajudar. Eu acho que vai desse princípio aí. Eu não sei, mas vou buscar ajuda para aprender. Mari? Todos os dias a gente vive tomando decisões, e é uma decisão escolher. Isso que a pastora Carol falou, eu escolhi, sabe? Eu quero dar o meu exemplo. Eu escolhi, então, viver em mesas certas. E eu pedia para Deus: eu não sei se existe mais, mas eu quero viver com amigas do reino, com pessoas conectadas com o teu reino, porque eu não sei como me guiar
né? Eu volto a dizer, eu não sabia como me guiar. E Deus, nas minhas orações, eu achava que isso nunca ia acontecer, mas Deus foi colocando pessoas que eu tinha a sensação que elas estavam pegando nas minhas mãos e me resgatando, e me trazendo para uma verdade que eu já não estava mais conhecendo, ou talvez eu nunca conheci, mesmo ter sido nascida num lar cristão. Então eu tive um resgate, eu tive um encontro com Deus através de pessoas que o Senhor conectou na minha vida. Então, se você não sabe por onde começar, só pede para Deus: Deus, coloca pessoas certas no meu caminho, pessoas que são do teu agrado, para me ensinarem e para me fazer enxergar a verdade que eu hoje não sei e não tenho forças de fazer. Né? Então, se é difícil para você crer que existe um Deus invisível que você não vê, a única coisa que eu peço é que você fale para Deus: Deus, eu não sei se o Senhor existe, tá bom, mas então coloque as pessoas certas para me fazerem enxergar essa verdade. Então, já aproveitando, uma palavra de esperança, Mari, compartilha também a respeito, e na sequência, Carol. E a palavra de esperança que eu posso dizer para vocês é Jeremias 29. Sou eu que sei os planos que tenho para a sua vida, planos de prosperidade, não de desgraça, um plano de esperança e cheio de vida. Eu, o Senhor, digo a você. Então, esse versículo falou muito ao meu coração, porque Ele que sabe os planos que Ele tem para nós. E os planos que Ele tem para mim não é o mesmo que Ele tem para outra pessoa. E o processo e a poda que eu estou vivendo hoje, que está doendo, mas Deus sabe o que Ele tem para minha vida. E é o plano de esperança e vida eterna. Então, uma palavra de esperança que eu tenho a você é que Jesus um dia morreu naquela cruz, sabe? Ele derramou o seu sangue por mim, mas Ele derramou por você. E existe algo de especial e um propósito na sua vida. Eu quero deixar essa palavra como esperança para a vida daqueles que nos assistem. Carol. Amém. Eu acho muito bom esse versículo. Também acho que desde que eu me converti foram um dos que tem me guiado. Mas eu gostaria de compartilhar de João, onde fala que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus nos ama e Deus nos amou a ponto de mandar Jesus, né, para morrer por nós na cruz. Eu acho que esse amor que nos constrange, esse amor que nos atrai, é além do que a gente pensa. Eu acho que isso me guia muito, desse amor que eu não entendo, que nos constrange, que nos atrai a Ele. Porque ninguém é sábio ou é bom o suficiente para ir até o Senhor, é Ele que nos atrai. Então, Deus não tem amor, Ele é amor, né, e nos ama. Seria isso. Confesso que o meu coração aqui está cheio de amor, cheio de esperança, cheio de fé. Amém. Vocês não somente falam, mas vocês transmitem também tudo isso que vocês falam. Isso é muito importante. Amém. E é aquilo que você falou, Mari. Escolher pessoas, com quem você quer andar, pessoas que estarão ao seu lado. Porque, vou trazer aqui versículos, as coisas eu não tenho conhecimento como vocês, mas tem uma palavra que também diz, vocês podem reforçar para mim quem é, que é aquela: me diga com quem tu andas, que eu direi com quem tu és. Isso. Então acho que também essa palavra ela reforça muito, que as suas escolhas serão também consequências na sua vida. Das suas companhias, né? Exatamente. Muito bacana. Estou muito contente com esse momento nosso de bate-papo, dessa prosa. Um prazer. Muito boa. Estamos aí caminhando também para o final, né, da nossa conversa. Mas gostaria que vocês complementassem aquilo que vocês quiserem, ficar muito livre para as duas, né, para também compartilhar algo que não foi perguntado, que vocês queiram falar com o nosso público, com as mulheres em especial. Eu quero dizer então para as mulheres que, querida, você é única, você é a menina dos olhos do Senhor, nós somos as noivas do Senhor e Deus te fez de uma forma única, Deus te fez ali de uma forma especial. Então, não se sinta menos que qualquer um que já está no processo e que descobriu isto, sabe? Não é uma mágica. Se você buscar, você também vai descobrir o que Deus tem para a sua vida.
Então eu quero deixar essa mensagem que Deus se preocupa sim com você e Deus quer colocar você, a mostrar a você o teu verdadeiro propósito. E todas nós viveremos um propósito dos céus sobre nossas vidas. Amém. Amém. Algo que eu quero trazer para as mulheres, eu acho que seria, inclusive eu estava falando com algumas adolescentes, estudem. Se você quer estudar, se você quer aumentar o seu conhecimento, seja bíblico, seja de uma forma acadêmica, não desista, estude. Nunca é fácil, né? Às vezes você tem uma condição que você consegue, outras não, né? Eu sempre tive que estudar para pagar um curso, que estudar, que trabalhar para pagar uma faculdade, nunca foi fácil, né? Às vezes não tinha nem o dinheiro do lanche, foi sempre muito corrido. Então, mas eu não desisti. Então, vá atrás do seu sonho, não deixa o tempo passar sem fazer. Aquilo que eu já escutei da minha pastora, os anos vão passar. Se você passar estudando, se dedicando, vai ser melhor ainda. Não deixa a preguiça te tomar. Não deixe o cansaço te tomar. Faça cansada mesmo. E uma vez eu falei, as pessoas falavam, vou pra igreja cansada. Vá cansada. Vá desanimada, vá com vontade de chorar, vá com vontade, desculpa a expressão, mas de chutar o balde, mas vá. Vá, faça, vá atrás, porque o tempo passa, né? Outrora eu tinha 20 anos, agora mais um pouco já faço 50, o tempo passou. Não fiz algumas coisas, mas fiz muito. Fiz muita coisa que eu sonhei fazer. Estudei, fiz curso, pós-graduação, também estudei na parte cristã, fiz seminários, fiz cursos. Eu sempre gostei de estudar e nunca parei de fazer isso, né? Mas se de repente não é o desejo do coração, se o desejo não é estudar, não é trabalhar fora, se dedica, não deixa a rotina tirar o seu valor. Exato. Faça o melhor. A doçura, né? Faça o melhor e saiba que você tem valor aonde você escolher estar. E faça com alegria. Se não souber, busque, né, uma mesa, alguém que te oriente a fazer com alegria. Muito bom. E para fecharmos, quando vocês olham para a trajetória de vocês, né, o que vocês veem, né, como vocês avaliam até aqui? Esses dias eu falei para Deus, me perdoa se eu duvidei, porque eu tive muitas dúvidas, eu tive muitos questionamentos, e eu olho para minha trajetória e eu entendi que tinha que ser exatamente assim, para que hoje eu pudesse dar valor a tudo que eu passei, a todos os nãos que eu recebi, a todas as frustrações, a todas as vaidades que foram me cortadas, né, tiradas da minha vida. Então, claro que tinham coisas que aconteceram porque eu não ouvi um pai, uma mãe, porque eu fui teimosa, porque eu não quis ouvir nem Deus, mas até nisso o Senhor teve misericórdia e graça e reverteu a minha vida no que ela é hoje. Então o que eu agradeço a Deus Deus, obrigada por eu ter tido esse resgate, obrigada por eu confiar no Senhor, e porque o meu desejo é só viver os teus passos, os teus dias, mesmo que os dias sejam difíceis, mas eu tô aqui e eu vou insistir, a minha decisão diária é estar com o Senhor. Carol? E para mim, eu acho que eu olho minha trajetória, é exatamente isso que eu falei, de não desistir. Teve momentos de desistência, de uma luta muito grande, de pensar como que vai ser agora, mas desde que eu me converti, isso foi com 19 anos, eu não tive um momento que eu possa dizer eu larguei, eu enfraqueci. Claro que tem dias que nos sentimos cansados, mas eu não deixei de buscar o Senhor, de orar, e a constância, eu não desistir, eu acho. Perfeito, excelente. Ter atitude, né? Como vocês demonstraram aqui pra gente. Eu fico imensamente grata a vocês por aceitarem o convite, por compartilhar um pouquinho desse brilho que vocês refletem, não somente esse sorriso bonito, mas também vocês trazem essa parte dessa luz que é importante, que vocês continuem também levando para todos os lugares que vocês passarem. Desejo para vocês tudo de melhor. Nós que agradecemos, agradeço, né, de coração por esse encontro, por essa conversa, porque eu sei que vai edificar muitas vidas. Obrigada mesmo. Eu também agradeço, Mara. Eu sempre falo que quando a gente pede uma porta para Deus, Ele apresenta uma pessoa. E você é uma pessoa, né, que veio abrir essa porta aí
compartilhar o que nós temos, que eu sei que vai ser muito edificante para muitas pessoas. Eu que agradeço, e para mim podem ter certeza disso. Espero que para vocês também, né? Aqui eu vou deixando aquele abraço carinhoso, minha gratidão para você que nos acompanhou por aqui. Espero que para vocês também tenha sido um momento transformador, assim como foi para mim. Então aqui vamos encerrando o Entrevista com apoio da Polivídeo Produtora e na técnica Chico Coffini. E claro, vamos deixando para você aquele forte abraço. E se você não esqueça, gostou? Curte aí também o nosso canal, compartilhe com quem, né, você gosta, com seus amigos, enfim, até mesmo aqueles que você não tem tanta intimidade, mas compartilhe também, que é uma palavra que vale a pena, tá bom? Então eu vou deixando aquele abraço carinhoso. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.